Então, uma boa tarde, pessoal. Essa é a nossa disciplina de seminários do PPGFA. Hoje a gente vai contar com a presença do Dr. Flávio Henrique Feres, lá do LNLS. Ele vai apresentar para a gente sobre nanoespectroscopia de infravermelho aplicada à polaritônica de materiais 2D. Então, é isso aí, Flávio. Obrigado pela participação. Eu sempre gosto de ver o trabalho de vocês, eu acho que enriquece bastante. Pouca gente sabe sobre o Synchron, então cada vez que vocês divulgam aqui para a gente, mais um usuário pode aparecer, né? Então isso é muito bom. Então você fica à vontade, o seminário é seu, e aí eu vou desligar minha câmera aqui, mas eu vou estar conectado. Se aparecer alguma pergunta, eu te aviso, mas geralmente a gente deixa para o final as perguntas, tá bom? Tá tranquilo, Emilson. Valeu. Deixa eu só colocar o carregador aqui. Tá de boa. Aí, beleza. Pô, Emilson, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também pela introdução. É uma honra estar aqui para falar um pouco da nossa pesquisa interna, né? Semana passada a Ohana falou bastante do centro em si, acredito, né? Ela também mencionou nanoespectroscopia, a nano e a micro que a gente tem aqui. Hoje eu vou focar mais nas aplicações de nanofotônica, que é mais o core assim, da pesquisa interna do nosso grupo, da Embuia, e que eu venho trabalhando desde o meu mestrado. Então já faz uns 6 anos aí, acabei de me formar doutor, né? E vou tentar falar um pouco de polaritônica, que pode ser um assunto até um pouco novo para vocês. Vou tentar dar esse approach para ver se fica bem entendido o que é, o que a gente trabalha, né? Então, hoje, atualmente, eu sou pós-doc aqui na Embuia, né? A Embuia, a Ohana já comentou semana passada, é uma linha de infravermelho voltada à imagem de infravermelho e espectroscopia, tá bom? O acrônimo, claro, Embuia, vem de Infrared Nossa, agora eu não lembro. Multiscale Beamline for Ultra Fast Imaging Application. É isso aí. Então, geralmente, as linhas que tem aqui, ela tem esse acrônimo um pouco diferenciado, porque tenta remeter à fauna e flora brasileira. Então, às vezes, dá uma confundida, mas nossa linha aqui é voltada mesmo à pesquisa na parte de infravermelho, né? Então, eu dividi meu seminário em alguns tópicos, né? Primeiro eu vou falar o que é polaritônica, o que a gente estuda, quais fenômenos ópticos que a gente está interessado, né? As técnicas que a gente usa, na verdade, a técnica que a gente usa para investigar esses fenômenos. Depois, alguns casos científicos, algumas publicações recentes de avanços aqui, que nós publicamos nos últimos anos, e algumas coisas que a gente vem estudando que não foram publicadas ainda, e é um ramo que a gente está tentando investigar. E, por fim, os agradecimentos, né? Então, primeiramente, que tipo de material que a gente vai estudar com polaritônica no infravermelho? Então, prioritariamente, o que a gente estuda aqui são materiais bidimensionais. Se vocês não conhecem os materiais bidimensionais, o mais famoso é o grafeno. Então, ele basicamente é grafite, só que apenas uma camada dele, né? Você consegue extrair do grafeno apenas uma camada atômica. E por que bidimensional? Aí tem uma briga entre os físicos, mas geralmente, né, no jargão da área nossa aqui, a gente fala que é bidimensional porque a espessura desses materiais ela é muito menor que a área, né? As dimensões em área, largura e comprimento. Então, muito provavelmente, esses materiais têm na ordem de alguns nanômetros, né? E em área tem na ordem de 10 por 10 microns, centenas até dezenas de microns, né? Então, é como se fossem folhas de papéis. E a maioria desses materiais a gente classifica como materiais de Van der Waals. Por quê? Esses materiais, eles podem ser esfoliados, né? Então, eles são conectados entre as suas camadas por forças de Van der Waals, e você consegue, aplicando uma força maior que essa força de Van der Waals, descolar camadas entre eles e produzindo assim esses materiais bidimensionais. É muito engraçado porque o método de você produzir materiais bidimensionais ela é bem artesanal por enquanto, né? A gente utiliza prioritariamente
esfoliação mecânica, que é essa imagenzinha aqui, a gente coloca um cristal e uma fita adesiva e faz uma esfoliação mecânica ali para você deixar camadas dispersas, né? Depois disso, depois de um tempo esfoliando, você deposita sobre um substrato geralmente plano, né, atomicamente plano. A gente costuma utilizar aqui silício, dióxido de silício, eles são bem planos. Você coloca essa fita sobre esses substratos e depois de retirado, você consegue observar esses nanocristais aqui, tá vendo? Então a gente parte de uma matéria-prima que geralmente é um bloco de cristal e depois da esfoliação a gente consegue acessar esses cristais aqui bidimensionais. Por quê? Bidimensionais, né? Eu vou te mostrar algumas imagens de topografia, mas se você ver aqui a área desses flocos, né, tem na ordem de 100 até 50 microns, né, em largura e comprimento, só que quando você vê a espessura tem algo em torno de 100 nanômetros, 50 nanômetros. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu vou mostrar no final, aplicada à nanofotônica, de cristais de talco, a pedra-sabão, tá bom? E por que a gente usa materiais bidimensionais, né? Esses materiais bidimensionais, eles possuem propriedades muito interessantes no ponto de vista eletrônico e óptico também. Só que aqui a gente está interessado nas propriedades ópticas e às vezes até híbridas, quando a gente consegue convoluir propriedades elétricas com propriedades ópticas. Porém, vamos focar somente nas propriedades ópticas desses materiais. E nesse âmbito, né, da óptica de 2Ds, estamos interessados em polaritons. E o que são polaritons de fato, né? Polaritons, ele tem uma frase que muito provavelmente você vai achar em todos os artigos relacionados em polaritons, logo na primeira sentença, que polaritons são um acoplamento, né, uma nova quasi-partícula que ela se origina do acoplamento entre uma luz, né, uma radiação eletromagnética incidente nesse material e uma oscilação coletiva desse material, né? Quando você tem oscilações com energias próximas ao fóton que está chegando, eles tendem a se acoplar e isso vira um modo híbrido que está confinado nas interfaces do material e até em seu interior. Então temos alguns tipos de polaritons que podem ser estudados. No infravermelho, nós focamos em dois tipos específicos de polaritons. Os plasmons polaritons, que é o acoplamento entre luz e oscilações coletivas de elétrons livres na superfície do material. Então, isso ocorre bastante em metais e semimetais, que você tem um mar de elétrons na superfície, e quando tem a radiação incidente, essa radiação tende a se acoplar com esses modos vibracionais e começa a propagar de maneira conjunta no material. Então, quando há o acoplamento e a origem desse polaриton, não é mais um fóton e não é mais um plasmon, por exemplo. Agora ele é um plasmon polariton, né? Ele é uma nova quasi-partícula que tem um caráter, no ponto de vista ondulatório, parecido com ondas eletromagnéticas. Então, basicamente, a gente consegue observar a propagação desses modos eletromagnéticos dentro dos materiais bidimensionais. E aí, daqui a pouco, vocês vão ter uma ideia de por que usar esses materiais bidimensionais. Um outro tipo de polariton que é muito utilizado aqui nos nossos estudos são os fônon-polaritons, presentes em materiais polares, né, que possuem fônons ópticos no infravermelho. Então, fônons são vibrações coletivas da rede cristalina, e quando essas vibrações elas propagam acopladas à radiação incidente, a gente chama isso de fônon polariton. E uma das características bem interessantes dos fônon polaritons é que o comprimento de onda desses fônon polaritons ou plasmons polaritons, eles são essencialmente diferentes do comprimento de onda de excitação. Isso vai ficar um pouco mais evidente daqui para frente, tá? Então, nessa apresentação, a gente vai focar nesses dois tipos de polaritons, sendo que a gente tem outros tipos. Em TMDs, por exemplo, temos excitons polaritons, quando a luz acopla com excitons, tá? Cooper pairs e magnons polaritons em materiais supercondutores e até ferro ou antiferromagnéticos. Então, o que é um polariton, um plasmon polariton de superfície? Como eu disse,
Quando você tem um metal ou um semimetal que possui cargas livres, né, e chega uma radiação, essa radiação, como ela oscila, né, no tempo, ela tende a fazer com que esses modos de cargas livres oscilem na mesma frequência que a radiação incidente. Isso faz com que apareça uma polarização efetiva no material, tá bom? E quando isso acontece, você modifica propriedades eletrônicas do seu material. Então, no caso, quando há excitação de um polaríton, você tem a modificação do que a gente chama de condutividade óptica do material. Então, é a condutividade que depende da frequência de excitação da luz. Então, a luz chega, ela modifica a estrutura eletrônica e também modifica a condutividade, e também, ou o análogo, modifica a permissividade. Esses modos de polárítons, eles têm uma estrutura interessante, que é quando eles são excitados, a permissividade dos materiais, ela assume valores negativos. Então, isso é uma condição para que existam polárítons. Então, quando a permissividade do seu material ela é negativa e existe uma interface com um material isolante, então, nesse caso, um metal, e a interface pode ser com ar ou com outro dielétrico, essa radiação, esse modo, né, ele vai ficar confinado na sua interface e ele vai propagar ao longo da interface, e fora da interface, no eixo normal, eles são modos evanescentes. Então, eu sempre vou ter um campo que se propaga ao longo da interface e é evanescente, né? E ele decai muito rápido, na ordem de centenas de nanômetros fora da interface, ele já decaiu, tá bom? Quando a gente possui informações da permissividade ou da condutividade do seu material, você consegue calcular, teoricamente, o que a gente chama de dispersão de polárítons. Basicamente, qual é a energia ou comprimento de onda desse modo de poláriton em função da frequência de excitação, tá? Então, é um cálculo muito tranquilo. Geralmente, a gente resolve as equações de Maxwell para esse sistema e calcula quais modos possíveis na interface, tá? Um dos exemplos de plasmons polárítons que a gente investiga aqui são plasmons polárítons em grafeno. O grafeno, ele é um semimetal de Dirac, que a gente fala, né? Então, ele possui cargas livres, e o interessante do grafeno é que você consegue sintonizar o número de portadores na superfície. Então, basicamente, você coloca ou tira portadores ali da sua superfície do material, e isso modifica as propriedades eletrônicas e ópticas do grafeno. O que é o polaríton no ponto de vista físico ali da medida? São essas ondinhas aqui que você está vendo, tá? Então, olha que interessante. Isso aqui é uma imagem que eu vou explicar mais para frente, mas é uma imagem de nanoespectroscopia SNOM, né, com infravermelho. Então, é uma imagem basicamente de 1 por 1 micron. Aqui eu tenho uma layer de grafeno, né, e você consegue ver, a partir da layer de grafeno, essas ondas aqui propagando a partir da borda, né? Isso aqui é um plasmon polariton de superfície. Então, ele se mostra para a gente como ondas mesmo estacionárias dentro do material. Então, tudo que eu vou mostrar a partir de agora, relacionado a polaritons, é a imagem, como se fosse uma fotografia desses modos eletromagnéticos estacionários dentro do material, né? E o que é o interessante disso? É uma propriedade em que esse comprimento de onda aqui ele é muito diferente da excitação, tá bom? No caso do grafeno, basicamente é investigado esses tipos de estruturas. E quando você consegue fazer dispositivos, por exemplo, que a gente consegue fazer aqui, você consegue modificar, sintonizar o comprimento de onda desses modos. Então você aplica uma tensão no seu dispositivo e você vai mudando o comprimento de onda como você queira. Um outro tipo interessante de poláriton que a gente estuda são os fonon-polárítons presentes em materiais polares. No ponto de vista fundamental de polaritônica, ele obedece às mesmas leis. Então, você precisa de um material que tenha uma parte da permissividade que é negativa. Isso, para materiais polares, ela é evidenciada quando você tem ressonâncias de fônons ópticos, né? Então, o modelo de Drude Lorentz, quando ele é ressonante
com a radiação de excitação, ele produz a permissividade, essa ressonância aqui, essa quebra no valor de permissividade. Então, ele mantém o caráter de elétrico e, de repente, quando chega no fônon, ele acessa valores negativos. Então, ele tem a característica, no ponto de vista óptico, semelhante ao metal nessa região. Ou seja, para as equações de Maxwell, você pode também calcular modos de polaritons nessa região, semelhantes aos plasmons. Só que nessa vez aqui, a onda eletromagnética de excitação ela vai estar acoplada aos modos vibracionais relacionados aos fônons ópticos materiais, tá bom? E uma das características mais interessantes desses fônons ópticos são os materiais que a gente está habituado a trabalhar aqui na embuia, né, que são os materiais hiperbólicos. Já começou a complicar um pouco o nome, mas eu vou tentar deixar um pouco mais tranquilo essa explicação. Geralmente, como que a gente classifica um material hiperbólico diferente de materiais fonônicos comuns? Esses materiais, eles são anisotrópicos. O que isso significa? Significa que a onda eletromagnética ela vai receber uma resposta do material de maneira diferente para as componentes das permissividades desse material. Então, no eixo X de um certo material, ou no eixo XX, ou YY, ou ZZ, a onda eletromagnética ela possui comportamentos diferentes. A gente chama esses materiais de materiais birrefringentes, tá bom? Materiais anisotrópicos. Mas, geralmente, esses materiais birrefringentes, eles são classificados como materiais elípticos. Da onde vem essa terminologia? Quando a gente resolve as equações de Maxwell dentro desses materiais anisotrópicos, a gente chega em relações que a gente chama relações de dispersão para o vetor de onda dessa onda eletromagnética dentro do material, que é isso aqui, ó, essa equação aqui, tá? Essa equação, ela depende do vetor de onda na direção x, na direção z, e eu tenho o vetor de onda resultante, que é o k0 quadrado. Só que também depende estritamente das componentes do meu tensor dielétrico. Isso aqui é uma cônica. Quando eu tenho um material birrefringente convencional, essa cônica aqui ela é descrita por uma elipse, porque as componentes da permissividade são positivas. Isso caracteriza um material elíptico, tá? No caso dos materiais hiperbólicos, como eu tenho uma ressonância de fônon e uma das componentes assume valores negativos, essa relação aqui ela assume uma forma hiperbólica, né? Não é mais uma elipse, ela parece uma hipérbole. Dito isso, esses materiais são chamados de hiperbólicos. E isso tem um caráter muito interessante, né? Ele tem uma consequência muito interessante que eu vou mostrar logo para frente, né? Um dos materiais mais estudados hiperbólicos, né, naturais, é o nitreto de bório hexagonal. Não sei se vocês têm alguma familiaridade com esse material, mas ele é um arranjo hexagonal de boro e nitrogênio. E ele é um material lamelar, um material de Van der Waals, com essa característica. Em duas regiões do espectro do infravermelho, você vai ter duas ressonâncias de fônons. Então, a parte rosa aqui é a permissividade, né, fora do plano, ou seja, agora os fônons eles estão oscilando fora do plano, tá? Enquanto a parte verde aqui é uma oscilação no plano. O que acontece é que em duas faixas diferentes do infravermelho, esses modos são ressonantes fora do plano, então aqui os modos fora do plano possuem permissividade negativa, então ele é hiperbólico aqui e hiperbólico no plano nessa região. Então, a gente consegue acessar esses modos hiperbólicos no infravermelho em duas regiões. Como eles estão numa região muito fácil de se acessar com lasers, esse material ele foi amplamente estudado. Inclusive, no meu mestrado, eu basicamente estudei esse material. E como que ele se classifica? Como que ele se mostra, né? Quando você faz uma medida de infravermelho? São essas ondas aqui nessa parte da direita. Então, isso aqui são cristais de nitreto de bório hexagonal. Quando a gente está medindo em frequências no infravermelho,
vocês vão ver aqui que eu vou trocar, às vezes, de centímetro menos 1, como a gente é espectroscopista, a gente usa wave number, que é 1 sobre o lambda. Então, 1550, isso dá 1 sobre 1550, em comprimento de onda, vai dar na ordem de 7 microns, 6 microns de comprimento de onda. Então, basicamente, é um comprimento de onda de 6 microns sendo confinado dentro de um cristal e virando um modo eletromagnético com comprimento de onda de 100 nanômetros. Então, essa é a grande finalidade do material hiperbólico e do grafeno. Eles conseguem confinar a luz nesses modos eletromagnéticos chamados poláricos. Então, se a gente pegar a excitação no infravermelho médio, ali uma média dessa excitação, eu tenho um lambda zero na ordem de 10 microns, né, que é a excitação que está chegando, proveniente de uma fonte, eu já vou falar quais fontes, e o polariton, ele possui um comprimento de onda de 100 nanômetros, ou seja, eu chego com 10 microns e ele é convertido em uma radiação de 100 nanômetros de comprimento de onda. Eu tenho uma definição engraçada que um amigo meu deu, você consegue zipar a luz dentro de um cristal. Então, basicamente, você está comprimindo esses modos dentro do cristal. Isso aqui é um exemplo da primeiro imaginamento de plasma polariton feito no grafeno, né, em cristais de grafeno, e você consegue ver, modificando o comprimento de onda, essa mudança nos modos eletromagnéticos dentro do cristal de grafeno, da monolayer de grafeno, tá bom? De novo, nós estamos interessados em utilizar a radiação infravermelha, que vai do infravermelho próximo até o terahertz, só que a gente não usa o infravermelho próximo aqui, a gente usa basicamente o infravermelho médio, devido às fontes que a gente possui, para observar esses fenômenos. Mas por que a radiação infravermelha, né? Claro, a gente consegue estudar a óptica também de visível, ultravioleta e tudo mais. Mas basicamente a gente está interessado por duas coisas. São radiações não ionizantes, então você consegue observar seu material sem que ele seja danificado, isso é uma das propriedades únicas do infravermelho. E você tem diversas aplicações, porque você não tem perdas na atmosfera, então geralmente ele é interessante para uma parte de comunicação, apesar de não ter desenvolvido ainda comunicação por infravermelho e terahertz, a gente está chegando lá, por isso esse estudo de base. E você tem aplicações em diversas áreas, né? Desde biomedicina, agricultura, segurança e comunicação, mas hoje em dia também, no ponto de vista de aplicações de ciência fundamental, o James Webb, por exemplo, ele funciona também como um detector de infravermelho. Então, para você observar estruturas das escalas cosmológicas, né, como essas nebulosas, eles utilizam detectores de infravermelho, inclusive o detector que o James Webb possui dentro, ali no seu interior, para fazer a aquisição, é o mesmo detector que a gente tem aqui, é um MCT. Então, basicamente, eles coletam a radiação infravermelho e fazem espectroscopia e imageamento, né? Nesse range de infravermelho. Então, o infravermelho ele pode ser dividido em algumas parcelas, desde o infravermelho médio, tá bom? Aqui sempre em número de onda, no infravermelho distante e até o terahertz. O que acontece? Eu estou partindo de um comprimento de onda menor e indo em direção ao terahertz, que tem comprimentos de onda na ordem de 200 microns, né? E você está chegando próximo do micro-ondas, né? Então, a comunicação em radiofrequência se aproximando de regimes ópticos aqui desses fenômenos. É por isso que a gente tenta estudar esses materiais e tentar mostrar que é possível transportar informação utilizando esses comprimentos de onda, que tem um apelo científico e tecnológico interessante, só que nesses regimes, né, que não são ionizantes e conseguem propagar por longas distâncias. Porém, para observar estruturas grandes, né, o infravermelho ele é bem viável, só que o que a gente está interessado é observar estruturas micrométricas e até nanométricas, o que não é possível com microscópios convencionais, né? Então, as estruturas que eu quero mostrar para vocês, isso aqui é um dispositivo de HBM e grafeno, né? E essa estrutura aqui no meio, que é como se fosse uma trincheira, na verdade é uma trincheira,
ele possui na ordem de 1 micron, né, de largura. E você não consegue enxergar isso utilizando a radiação infravermelho devido a um problema que eu vou abordar agora. Então a gente tem que conseguir contornar esse problema, que é utilizando técnicas de nanoespectroscopia. Qual que é o problema que a gente encontra? É um problema de eletromagnetismo clássico, que é o limite da difração. Então, primeiro eu vou introduzir para vocês regiões, zonas de radiação que nós comumente estudamos em eletromagnetismo. Então, primeiro vamos classificar aqui um espalhador. Então, esse aqui é um centro espalhador, pode ser um emissor também de tamanho D. E sigma aqui ele pode classificar como, a gente pode classificar como sendo ou a condutividade ou a permissividade. Como eu tenho cargas aqui chegando um fóton, ele vai espalhar esse fóton com um comprimento de onda bem definido, né? Isso depende do meu espalhador, tá? Comprimento de onda lambda zero. Em eletromagnetismo, nós conseguimos separar zonas de propagação dessa onda espalhada, né? Comumente, as espectroscopias convencionais, elas estão operando no campo distante, que é a zona de Fraunhofer. É uma zona onde você está muito distante do emissor e as frentes de onda são bem definidas, elas são planas, elas se propagam. Esse regime, né, é onde foi desenvolvido toda a microscopia convencional óptica até hoje. Desde o Anton van Leeuwenhoek, que foi um dos primeiros microscopistas a observar estruturas micrométricas, né? Então ele desenvolveu o primeiro microscópio e com isso ele conseguia caracterizar glóbulos vermelhos, células na ordem de centenas de microns de tamanho, né? Só que, obviamente, ele estava utilizando luz visível, e luz visível possui um comprimento de onda na ordem de 500 a 300 nanômetros, né? Então, estruturas micrométricas você consegue resolver. Porém, a gente está interessado em estudar o que acontece muito próximo do meu emissor, ou do centro espalhador, que é a zona de campo próximo. Então, é uma parcela da radiação que ainda não se desprendeu da interface, tá bom? Como você está muito próximo dessa interface, você consegue sentir com mais efetividade as cargas que estão ali espalhando, e você está num regime que a gente chama de quase estático. Então você vai ter essa radiação, ela tem caráter puramente evanescente quando você está próximo dessa região. E essa radiação, ela não se propaga, tá? E qual que é o limite da difração de fato? Eu trouxe um exemplo aqui, que a gente mediu aqui, ele é muito bom para exemplificar esse limite da difração, que isso aqui é um cristal de trióxido de molibdênio, um material 2D, esfoliável, e eu quero investigar os polaritons que lá estão, né? E os polaritons, eles possuem comprimento de onda na ordem de 100 nanômetros, eu já mostrei isso para vocês. Só que eu utilizo uma radiação na ordem de 10 microns. Se eu utilizar um microscópio convencional, eu vou atingir o limite de resolução do meu microscópio. Então, aqui considerando 2 pontos, né, ou 2 objetos, se a gente fizer uma difração com esses 2 pontos, cada ponto, após a difração, ela vai gerar um disco de padrão de difração que tem um espaçamento Δx, né? Isso acontece com os melhores microscópios. Se esse Δx, né, ele for da ordem de lambda sobre 2, por exemplo, eu estou usando uma radiação com 10 microns, né? O meu Δx, que é a resolução mínima, vai ser 5 microns, tá bom? Se eu tentar observar esse cristal que tem 8 por 12 microns aqui, eu não vou conseguir definir as bordas desse cristal, apesar de eu saber que tem um cristal ali, né? Que eu estou excitando ele numa região em que ele tem uma ressonância, eu não consigo definir as bordas. Esse é o limite da difração, porque as bordas elas estão além do limite. E não só isso, utilizando microscópios convencionais, eu não consigo acessar o fenômeno óptico de interesse, que são os polaritons.
né? Então, dizemos que esses microscópios, eles estão limitados pela difração. E como contornar essa situação para observar os fenômenos ali dentro? A gente coloca entre a amostra e a radiação uma ponta metalizada de AFM, que é um microscópio atômico de força atômica. Essa ponta, ela possui, na ordem, aqui no seu ápice, né, 25 nanômetros de raio. Então, o que a gente faz, devido à cobertura metálica, a gente incide sobre ela uma radiação eletromagnética, luz, né? E essa luz, como ela tem caráter oscilatório, ela vai gerar uma polarização efetiva das cargas livres dessa cobertura metálica na ponta de FM. Você gera um efeito antena nessa ponta de FM, em que as cargas elas ficam confinadas no seu ápice. É como se fosse um para-raios, só que em dimensões nanométricas. E o que acontece? Esse campo confinado aqui nas dimensões do ápice da ponta, ele é chamado de campo próximo. E ele fica confinado, ele ainda tem, apesar de não parecer, o comprimento de onda de infravermelho. Só que, como eu disse lá na frente, a gente está numa região em que a gente está olhando no regime de campo próximo. É uma parte evanescente dessa radiação de infravermelho, que está confinada no ápice da ponta. Isso aqui é mais uma tecnicidade do equipamento, em que essa radiação de infravermelho confinada em regiões de 25 nanômetros, a gente fala que possui alto momento, né? E aí, com alto momento, devido a ser um efeito plasmônico, a gente está falando de partículas ali oscilando, né? E confinando radiação nessas regiões, a gente pode invocar o princípio de incerteza de Heisenberg e fazer um cálculo rápido e calcular qual que agora é a resolução desse sistema, né, utilizando o comprimento de onda de infravermelho, só que com ondas evanescentes. Se a gente utiliza essas dimensões, né, coloca o momento aqui evanescente, se a gente coloca o K aqui antes propagativo, mas com o comprimento, com a parte evanescente no Z, né, eu tenho uma evanescência, e o momento ele é dado por 1 sobre o raio da ponta, esse raio tem 25 nanômetros, a gente chega agora numa resolução espacial de 15 nanômetros. Esse é o grande objetivo dessa técnica e é a grande evolução da nanoespectroscopia. Agora, a gente não está mais delimitado pelo limite da difração, e a gente conseguiu contornar esse limite da difração e fazer espectroscopia. Agora a gente consegue ver aquelas imagens utilizando o infravermelho, só que com resolução nanométrica. E veja bem, não estamos violando nenhuma lei física. Basicamente, a gente só está em outra região ou outra zona de radiação, que é a zona de campo próximo. Na zona de campo próximo, não é obedecido mais as leis de Abbe não valem mais. Então, a gente consegue acessar e ter essa resolução, né? E aí, se eu voltar naquele cristal anterior, eu consigo utilizar o mesmo comprimento de onda, 10 microns aqui, é só fazer 1 sobre 980, vai dar 10 microns, vírgula alguma coisa, e eu consigo, agora sim, observar o contorno do meu cristal, dá para ver que ele é bem quadradinho, compatível com a imagem de AFM, né, de topografia, e eu consigo ver também os modos de polaritons aqui dentro do meu cristal. E são esses modos que eu vou estudar a partir de agora, né? E quais são as técnicas? A técnica, então, basicamente, que a gente utiliza é ter uma fonte de luz, e essa fonte de luz, ela é focalizada na ponta metálica de FM, e essa ponta metálica, se a gente der um zoomzinho ali, ela vai ser polarizada, e essa polarização vai espalhar a radiação. Essa radiação, ela espalha, e ela vai carregar assinaturas da interação de campo próximo. Então, eu vou ter a indução de um dipolo aqui, né, com alto campo confinado. Esse campo ele vai interagir com a minha amostra e vai espalhar radiação, e essa radiação ela é coletada pelo detector. Então, aqui é só uma continha, não vou entrar em detalhes, mas basicamente o que você tem chegando no detector
é uma soma entre a radiação de campo próximo espalhada e a radiação de background. Então eu tenho bastante background sendo espalhado, porque o foco, né, o facho de luz que chega lá, ele tem na ordem de micrômetros e até milímetros, sendo que a nossa ponta tem 25 nanômetros. Então a parcela de campo próximo, que é o que a gente tem interesse espalhada, ela é bem pequena. E o que chega no detector é a intensidade. Então elas chegam meio que convoluídas. Então o Snow, que é a técnica que que eu vou mostrar para vocês, que faz o imaginamento, ele tem esse nome porque ele vem de Scattering Scanning Near Field Optical Microscope. Então, espalhamento é uma técnica de scanning de espalhamento de campo próximo, né, óptico, e o SINS aqui é o Synchrotron Infrared Nanospectroscopy. A única diferença entre os dois é o mesmo arranjo, tá? A única diferença é que a gente chama SINS quando a gente tira a fonte de luz, que geralmente é laser, e coloca um síncrotron. Então, qual que é a implicância disso, né? Para Snow, o que a gente consegue, como geralmente a gente utiliza lasers de banda estreita, a gente consegue fazer imagem. Então, todas aquelas imagens que eu mostrei para vocês, né, das ondinhas propagando a partir do cristal, elas são obtidas utilizando lasers. Né? Então, eles são lasers monocromáticos e você vai fazer, então, uma imagem da refletividade efetiva do seu sistema. E, somado a isso, você também consegue ter imagens de topografia, porque é um AFM. E o síncrotron, você consegue fazer espectroscopia, porque o síncrotron, ele é uma fonte de banda larga. Acho que a Ohana falou isso no seminário passado. Então, você consegue colocar o Snow dentro de um arranjo interferométrico de Michelson, e aí você consegue fazer interferometria. Isso gera amplitude e fase. Hoje aqui, basicamente, eu vou mostrar para vocês imagens, né? Então, dá para você fazer imagens com síncrotron, apesar de demorar um pouco mais, mas eu vou mostrar imagens desses polaritons, tá? Então, como eu disse, para você utilizar Snow no infravermelhino para terahertz, você precisa de diferentes fontes de excitação. Então, aqui na Imbuia, a gente tem o síncrotron, né, que consegue ir do infravermelho médio até uma parcela do infravermelho distante. Você pode usar free electron lasers, tem um na Alemanha acoplado com o Snow, e aí você consegue ir do infravermelho médio, acessar toda a faixa até o terahertz. Desculpe pelo desenho do laser, né, que é uma caixa, simplesmente, aqui eu poderia ter utilizado um desenho melhor, mas um laser, você pode, com laser e do terahertz, diferentes lasers, né, até o infravermelho médio, distante e assim por diante, né. Aqui na Imbuia a gente consegue utilizar lasers de infravermelho médio e o síncrotron, tá bom? A gente não tem um free electron laser aqui. E como que o Snow ele é usado, enfim, para ver esses polaritons, né? Então, vamos considerar que eu tenho um material que possui polaritons, né? E essa ponta, ela tem aquela radiação confinada de alto momento. Quando eu disse que a radiação, que o comprimento de onda desses polaritons, ele é na ordem de nanômetros, se você comparar o comprimento de onda dos polaritons com comprimento de onda da estação e passar isso para momento, você vai ver que esses polaritons também são de alto momento. Então você precisa de uma conservação de momento para excitar esses modos, tá bom? Então a ponta, ele possui essa radiação confinada de alto momento. Quando a ponta encosta no cristal, você tem a excitação e o lançamento desses modos eletromagnéticos dentro dos cristais. Esses modos eles vão propagar ao longo dos cristais, e quando você tem bordas físicas, eles são refletidos e eles retornam à ponta. Quando acontece esse retorno, tem uma interferometria entre o feixe que vai e o feixe que volta, e isso é espalhado para o meu detector. E aí sim eu consigo observar essas ondas estacionárias. Então, geralmente o que a gente observa são ondas estacionárias desses polaritons a partir de um truncamento do meu cristal, tá bom?
E a ponta, então, ela é vital para observar esses modos. Tanto que você precisa excitar quanto espalhar isso para o cristal, né? Então, ela serve como sonda também, né? Você sonda os próprios modos que ela emitiu. Então, desde 2011, ali, quando começou o boom de Polaritons, né? Teve uma avalanche de publicações de vários diversos materiais. Até 2025, né? A gente parou aqui em 2021, mas até 2025 a gente anda ainda publicando e catalogando cada vez mais esses materiais hiperbólicos, tá? O primeiro caso científico que eu quero mostrar para vocês é um caso que a gente publicou em 2021, né? Inclusive o professor Nilson, ele teve um papel de destaque nesse artigo, porque ele que fez a amostra, então ele conhece mais a amostra do que eu, na verdade. Então, esse material são dióxido de estanho, nanofitas de dióxido de estanho, né, crescidas por método VSL, vapor líquido sólido, e o que a gente investigou é que o dióxido de estanho, ele possui ressonâncias de fônons no infravermelho distantes. E devido à sua geometria, eles podem ser utilizados como nanoguias de onda no infravermelho. Então, seria uma das aplicações. E olha que interessante, esses nanocristais aqui, essas nanofitas, elas possuem aqui uma largura nominal de algo em torno de 200 a 300 nanômetros. É bem fino. E a gente vai confinar a radiação na ordem de 20 até 50 microns. Né? A gente vai zipar a luz na ordem aqui até de 50 microns, 20 microns em 200 nanômetros, tá bom? Isso aqui é uma imagem de FM, né? E aqui são imagens ópticas. Essas bolinhas aqui é que a gente colocou as nanofitas sobre ouro, né? Então isso aqui é ouro e aqui é a minha nanofita, tá bom? Então o dióxido de estanho, pelo crescimento VLS, desculpa, ele tem essa forma de nanofitas, o professor Nilson ali pode explicar melhor também como faz essa parte do crescimento, mas o que interessa para a gente é que ele é um material tetragonal, e olha só, o eixo A e B, eles possuem a mesma dimensão, né, o mesmo tamanho, 0,47 nanômetros, enquanto o eixo C, que a gente chama de eixo óptico aqui, ele tem 0,38 nanômetros. Né? Ele é um semicondutor e, devido a essa anisotropia aqui, né, da célula unitária, ele também é anisotrópico no ponto de vista óptico. Então, a permissividade ela é um tensor com componentes no plano e fora do plano. Como no plano é igual, as componentes no plano elas são iguais, né, e a fora do plano é diferente disso. Fazendo com que... desculpa... Aqui é só uma imagem, né, de MEV dessas estruturas, mostrando as dimensões aqui, né, das nanofitas. Então, elas são bem bonitinhas mesmo, é um guia de onda mesmo, bem feitas. E aí ela tem o W é um parâmetro interessante, né, que é a largura. Ela vai ser importante para calcular os modos de guia de onda, de 500 a 100 nanômetros, e uma espessura de 200 a 100 nanômetros, tá bom? Isso aqui foi importante para o nosso artigo, identificar que ao lado da borda cristalina, que é monocristalina do SNO2, eu tenho camadas amorfas. Isso prejudica um pouco o modo de guia de onda, tá? Então, voltando no ponto de vista óptico, o SNO2, né, o dióxido de estanho, ele possui uma região hiperbólica aqui e uma região de fônon polariton de superfície. A gente vai estar interessado nessa região hiperbólica porque é justamente aonde ele consegue confinar a luz no seu interior. Então, para descrever isso aqui, a gente utiliza o modelo de Drude-Lorentz, né? Então, essa parte aqui está relacionada a oscilações fora do plano, enquanto a parte laranja está relacionada a oscilações no plano. Então, são modos hiperbólicos fora do plano, né? Então, se a gente escrever de novo a equação de isofrequência aqui, de dispersão, tem a cônica, e devido a essa mudança no valor da permissividade, eu tenho uma dispersão hiperbólica. E aqui que vem a grande influência da dispersão hiperbólica, que é o seguinte: geralmente, se eu tenho uma dispersão elíptica,
esse K aqui ele vai estar limitado à elipse, né? O K é o que dá o comprimento, o momento, né, dos modos polaritônicos, ou seja, o comprimento de onda desses modos no interior do cristal. Como eu tenho uma hipérbole, esse K ele não é limitado. Então eu consigo crescer o K aqui tanto quanto eu queira. Então eu consigo, por isso, confinar os modos ali e ter comprimentos de onda na ordem de nanômetros. Então o que a gente fez foi utilizar síncrotron para medir, né, os modos de guias de onda desse material. Então a gente pegou uma parcela aqui da nanofita e fizemos imagens hiperespectrais em diferentes comprimentos de onda de excitação. Então aqui, ó, 520 números de onda, 529, 530 números de onda, a gente foi varrendo esses números de onda, e o que a gente vê aqui? O que são esses tracejados? Essa parte aqui fora, né, é um mapa de intensidade, na verdade, isso aqui é a amplitude do meu campo, né, dentro do meu cristal. Essa parte fora é o substrato. Essa região aqui em azulzinho é a zona amorfa, né, onde não monocristalino, e dentro da região em que ele é monocristalino, que é essa região aqui, ó, como eu vou mudando o comprimento de onda, eu vou mudando o número de máximos em seu interior, até que ele chega no corte do guia de onda, né? Então aqui seria onde está o corte, o cutoff do guia de onda. Então fica mais evidente se eu extrair perfis verticais aqui. Aí vocês vão ver, extraindo perfis verticais para diferentes números de onda, eu vejo a modificação dos meus modos pelo número de máximos, né? Se você tiver fé, você vai ver 4 máximos aqui, tá bom? E aí, como a gente caracteriza esses modos? A gente utiliza um modelo de Fabry-Perot. Então, a ponta, ela vem e cita esses modos. Como a lateral ela é truncada, esses modos eles vão propagar inúmeras vezes e vai formar um modo estacionário a partir de diversas reflexões em suas bordas, e aí você forma esses modos de cavidade. Então, utilizando esse modelo de Fabry-Perot, você consegue caracterizar os modos de cavidade e extrair o momento desses modos e o número de máximos. Então, para cada frequência, você tem diferentes modos de guia de onda. Tá? É claro que para satisfazer as condições de guia de onda, você tem que satisfazer a condição de Fabry-Perot, onde o QM é o momento do Polariton, isso a gente tem analiticamente como calcular. A fase é a fase adquirida na reflexão na borda. N é o número de máximos, tá bom? E aí, com o modelo de Fabry-Perot e extraindo a fase, a gente consegue analiticamente calcular o comprimento de onda desses modos, que é essa curva azul, e comparar com o dado experimental extraído. Claro, o dado ele tem uma leve divergência, porque os inputs que a gente coloca nas dispersões aqui são dados assim extraídos lá da década de 80 para materiais da forma bulk. E aqui a gente está tratando como 2Ds. Né? E 2Ds, quando você vai para 2D, você muda as propriedades ópticas. E a outra coisa interessante foi que a gente conseguiu, a partir das dimensões das nanofitas, parâmetros geométricos dela, como a largura, o W, e o T, que é a espessura, calcular diferentes cortes para diferentes guias de onda. Então, esse artigo ele foi publicado recentemente, né? E a gente, pela primeira vez, mostrou que é possível utilizar esses materiais como nanoguias de onda no infravermelho distante. Veja bem, estamos pegando comprimentos de onda bem grandes e confinando em regiões ali na ordem de nanômetros. Já estou chegando em 50 minutos, acho que mais 10 minutinhos eu acabo. Eu queria mostrar só mais 2 casos, eu vou pular um caso, mas esse caso é interessante, que não só guia de onda que a gente consegue investigar, mas o que a gente chama de twistrônica, óptica de twistrônica. Então, basicamente, é utilizar materiais que são anisotrópicos em todas as componentes do tensor.
Um desses materiais é o trióxido de molibdênio na fase alfa, né? Esse material ele é semelhante ao SNO2 e ao HBN que a gente falou, porém ele é anisotrópico no plano. Então aqui estão as permissividades, né? Em diferentes eixos da orientação da rede cristalina, o eixo Y, o eixo Z e o eixo X, e eles são diferentes. E o que acontece? Em cada região que ele é hiperbólico, você vai ter uma propagação preferencial desses modos de polaritons. Diferentemente do SNO2, em que ele se propaga em todos os lugares, em todas as direções x, y da mesma maneira, o MO3 não. Né? Ele se propaga numa região para uma direção só, na região espectral, e em outra região espectral na outra direção. O que a gente pode fazer com isso, né? A twistrônica ela surge no empilhamento e na rotação desses materiais 2D sobre eles mesmos. Então, basicamente, o que a gente faz é colocar um cristal sobre o outro e variar esse ângulo entre eles. A gente consegue fazer isso aqui no LAN. O que acontece é que quando você acessa a região hiperbólica desses materiais, isso aqui é uma simulação, tá? Feita por Consol, em que a gente está vendo qual que é a distribuição do campo elétrico e da emissão desses polaritons em cima dessa região de twist aqui, né? Para diferentes ângulos entre eles. Então, com a mesma frequência, você vai vendo uma modificação no shape da onda emitida. Então, ele passa de um caráter que ele tem esse shape de hipérbole para um shape unidirecional, a gente chama isso de canalização, e até virar o shape de uma elipse ou um círculo. Se você tirar a transformada de Fourier disso e mostrar no espaço de momentos, aparece o que a gente chama de transição topológica. Então, você tem uma propagação de um polariton de caráter hiperbólico, você muda isso para dispersão de quase uma reta, né? A gente chama isso de flat bands, que caracteriza a propagação unidirecional desses modos. Então, isso é interessante. Você consegue rotacionar esses cristais e modificar a orientação em que esses modos são lançados, tá bom? E voltar para um shape circular. O que a gente fez foi fazer esse mesmo processo e investigar isso na região do terahertz. Então, lá para altos comprimentos de onda, na ordem de 200 microns de comprimento de onda. Isso aqui são cristais de MO3 empilhados entre eles com diferentes ângulos. Tá? 0, 50 e 90. Para a frequência, agora eu estou indo para terahertz, mas calculando em comprimento de onda, né, seria na ordem de 100 microns, tá? De 50 a 100 microns de comprimento de onda. Para 0 grau, entre eles, você tem a propagação de polaritons hiperbólicos, tá, no plano. Então, isso aqui é uma imagem de Snow feita em 8,66 terahertz. Isso aqui, ó, é um furo no meio do cristal, e esse furo ele vira uma antena lançadora. Então, essa antena vai lançar esse modo. Se eu giro o cristal, né, a mesma estrutura cristalina, com a mesma espessura, você tem a mudança, a transição topológica, então do caráter hiperbólico ele vira unidirecional, e se você continua modificando o ângulo, você tem essa propagação agora elíptica. É isso que chamamos de transições topológicas e twistrônica óptica, né? Um âmbito emergente agora que a gente pode estudar em Snow e a gente pode estudar aqui também. Tá? Esse artigo também foi publicado, foi uma colaboração nossa enquanto eu fazia meu doutorado. Eu vou pular esse caso científico aqui, ele é interessante, mas eu acho que já vai ficar um pouco chato, mas eu queria focar em outro caso, já que a gente está falando essencialmente de polaritons, né? De um caso que a gente começou o estudo aqui, não conduzido por mim, mas por colaboradores nossos aqui, mas olha só o preço desses cristais hiperbólicos que a gente tem que comprar aqui, a 2D Semiconductors, geralmente a gente compra desses fornecedores. Então a gente vai esfoliar, olha o tamanho do HBN,
né? Então tem alguns milímetros ali, e o preço dessa matéria-prima, é claro, a gente investiga nanocristais, a gente vai fazer esfoliação, dura até 2 anos, mas ainda assim é um preço um pouco exacerbado, né? O próprio MO3, na ordem de $600 até 700, outros TMDs que são comumente utilizados são muito caros. Então, para a gente que é brasileiro, né, a gente tem que inventar alternativas para gastar pouco dinheiro. E será que é possível achar cristais que possuem esses tipos de fenômenos ópticos e sejam comparáveis com esses materiais sintéticos e a baixo custo? Umas pesquisas conduzidas por mulheres aqui, incríveis aqui do LNLS, a Ingrid e a Rafaela, elas estão na vanguarda dessa parte de óptica de materiais abundantes na natureza, né? A gente vê que na crosta terrestre, 90% dos materiais são silicatos. E entre eles estão os chamados filosilicatos. São materiais que são muito abundantes aqui no Brasil, né? Um deles, a Rafaela estudou bastante, quem sabe um dia ela possa vir também apresentar o trabalho dela, que é muito bonito, né? Utilizando filosilicatos para diversas aplicações, ela utiliza o Snon também. Elas trabalham com 2Ds. A Ingrid, ela descobriu que o talco, que é a pedra-sabão utilizado desde do Aleijadinho, né, para fazer suas obras, né, de pedra-sabão, ele possui propriedades ópticas muito interessantes, né, que são fônons ópticos no infravermelho. E o talco, né, ele é quase que de graça. Depois eu tenho que confirmar o preço do talco, mas ele pode ser achado com certa facilidade na natureza. E o minério talco, ele é um material de Van der Waals. Então, esse material de Van der Waals, por estudos anteriores, a Ingrid mostrou que eles podem ser esfoliados e eles possuem respostas ópticas no infravermelho. Esse material, ele é um material esfoliável, então se a gente colocar na fitinha lá, a gente consegue extrair 2Ds e, por incrível que pareça, ele é hiperbólico, né? Então, o talco, ele surge como uma alternativa a materiais que são excessivamente caros e também possuem propriedades ópticas muito interessantes que são comparáveis em fator de qualidade com esses materiais sintéticos. Então, o material, o talco, ele é hiperbólico na região do infravermelho, que a gente consegue acessar por síncrotron e por lasers aqui na embuia. Então, entre 950 números de onda e até 1000 números de onda, o talco ele é hiperbólico. Então, o que a gente fez foi pegar uma amostra de talco, né, esfoliar sobre diferentes substratos e analisar por Snon utilizando as nossas fontes de luz, como síncrotron e laser. Isso aqui é uma imagem monocromática, né, de um cristal de talco, né? Isso aqui tem na ordem de 1 por 1 micron de tamanho, né? Essa imagem. Aqui a gente consegue ver a topografia do talco. Isso aqui embaixo é um cristal, o substrato de ouro. E quando a gente ilumina o cristal de talco ali com o Snon na frequência em que ele é hiperbólico, a gente consegue ver os modos ali confinados de polárítons. E olha só, por incrível que pareça, o talco também consegue zipar a luz na forma de fônon polárítons hiperbólicos, produzindo polárítons na ordem de 300 nanômetros de comprimento de onda. É claro que se a gente alterar a espessura, substrato, a gente consegue também modificar esses comprimentos de onda, né? E esses materiais, eles são até que comparáveis com o que há comercialmente. Obviamente, por ser abundante na natureza, ele já está disponível, tem suas impurezas e tudo mais, a gente consegue acessar uma grandeza que a gente gosta de classificar quando a gente fala de polárítons, que é o fator de qualidade. O fator de qualidade nada mais é que eu tenho essa onda evanescente, né, do meu poláriton, obviamente ele decai a partir da interface, eu pego o comprimento de onda e divido pela perda. E a perda, essa razão me dá o fator de qualidade. O talco, ele tem um fator de qualidade ali na ordem de 5. Cristais hiperbólicos convencionais que a gente consegue comprar
tem fatores de qualidade na ordem de 10 a 50, podendo chegar até 100. Então, assim, é óbvio que o fator de qualidade não é tão alto, porém, ainda assim, dá para fazer polaritônica e estudar esses fenômenos ópticos fundamentais com certo rigor e também avançar, né, na ciência, no desenvolvimento de novos dispositivos. Esse trabalho aqui eu queria trazer porque ele não foi publicado ainda, a gente está em vias de, na verdade, e ele é um trabalho que ele tá, a gente pode falar que está quase que na vanguarda também, porque ele mostra, apresenta uma alternativa muito barata e compatível com materiais sintéticos, né? E uma pesquisa também coordenada pela Ingrid aqui, eu só entrei nessa parte de fazer as medidas e tratar os dados, né? Quem manda no jogo aqui, nesse trabalho em si, é a doutora Ingrid Barcelos, grande amiga do Emilson também. Então, por hoje eu acho que é só, já deu 1 hora, já falei bastante aqui, como eu disse, né, eu começo a me empolgar, e aí vou falando e fica meio chato a apresentação, eu acho que é melhor encerrar. Esse aqui é o Grupo Imbuia, né, hoje a gente teve bastante pessoas que passaram, hoje tem o Grupo Imbuia, infelizmente o Bruno saiu já, então só sobrou a partir do Bruno para a esquerda. Temos a Ohana aqui, né, que apresentou semana passada. Infelizmente, por enquanto, a única mulher do grupo. A gente precisa de mais mulheres também. Caso vocês tenham interesse a virem aqui conversar sobre seus casos científicos, falar sobre nanoespectroscopia, fazer colaborações, estamos abertos. Somos muito animados em ver ciência de base e ajudar também, né? A gente vive disso aqui. Tá bom, gente? Outros colaboradores que nos ajudaram ao longo dos trabalhos que eu apresentei, financiamento e tudo mais. Muito obrigado, desculpa por estender. Claro, fico aberto a perguntas, caso tenham. Acho que tem bastante, né? E é isso. Muito obrigado aí, pessoal.